O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida de que o homem é a causa principal, há outros para os quais ele é, pelo menos na aparência, completamente estranho e que parecem atingi-lo como que por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que amparam a família. Tais são, ainda, os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram dos infelizes os meios de ganhar a vida através do trabalho. As deformidades, doenças mentais, etc. Com certeza, aqueles que nascem em semelhantes condições nada fizeram nesta existência para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, e que eles não podiam evitar, estando eles impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que então seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos em todos os sentidos? O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem com pouca idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas que nenhuma filosofia pôde resolver ainda, anomalia que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de a alma ser criada ao mesmo tempo que o corpo e de que a sua sorte está fixada irrevogavelmente após a permanência de alguns instantes na terra. O que teriam feito essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias neste mundo e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, já que não puderam praticar nem o bem, nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde quando admitimos um Deus justo, esta causa também deve ser justa. Ora, como a causa sempre precede o efeito, se a causa não estiver na vida atual, ela há de ser anterior a esta vida, ou seja, deve pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que fizemos, nem pelo mal que não fizemos, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos esse mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Portanto, nem sempre o homem é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas ele jamais escapa das consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é só momentânea, e se ele não espiar hoje, espiará amanhã, enquanto aquele que sofre está espiando o seu passado. A infelicidade, que à primeira vista parece merecida, de fato tem sua razão de ser, e aquele que sofre pode dizer sempre: perdoe-me, Senhor, porque eu pequei. Muitas vezes, os sofrimentos pelas causas anteriores são, como aqueles pelas faltas atuais, a consequência natural do erro cometido. Isso significa que, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, ele poderá, por sua vez, ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em condição humilhante. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ficar privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com seus filhos, etc. Assim fica explicado
pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia só existe na aparência, porque a tomamos apenas do ponto de vista da vida presente. Mas se nos elevarmos, através do pensamento, de modo a abrangermos uma série de existências, nós veremos que a cada é dado a parte que merece, sem prejuízo da parte que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem jamais deve perder de vista que está num mundo inferior, onde ele só é mantido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, ele deve dizer a si mesmo que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não aconteceria e que só depende dele não mais voltar a esse mundo, trabalhando para a sua melhoria. As tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Porém, são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é com aquele que, tendo realizado mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o fruto de seu trabalho. Desse modo, essas tribulações são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que elas punem, e provas para o futuro, que elas preparam. Agradeçamos a Deus, que em sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Não se deve crer, contudo, que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir a sua depuração e acelerar o seu avanço. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Ainda assim, provas ou expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade, porque o que é perfeito não precisa ser provado. Um espírito pode então ter adquirido certo grau de elevação, mas desejando avançar mais, ele solicita uma missão, uma tarefa a executar, pela qual será tanto mais recompensado se dela sair vitorioso, quanto mais penosa tenha sido a luta. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem nada ter trazido de mal de suas existências anteriores e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo a Deus para suportá-las sem murmurar. Podemos, ao contrário, considerar como expiações as aflições que incitam os murmúrios e levam o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não provoca murmúrios pode ser sem dúvidas uma expiação, mas é o indício de que ela foi antes escolhida voluntariamente do que imposta, e que constitui a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que estejam puros. Qualquer impureza interdita a sua entrada nos mundos felizes. Tais são como os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada em uma cidade é interditada até que eles estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se depuram pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida nos fazem avançar, quando as suportamos bem. Como expiações, elas apagam nossas faltas e as purificam. São o remédio que limpa as feridas e cura o doente. Quanto mais grave for o mal, mais o remédio deverá ser enérgico. Em suma, aquele que sofre muito deve reconhecer que muito tinha a expiar e se alegrar de ser curado logo. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso,
e não perder o fruto com suas reclamações, sem o que ele terá de recomeçar.